galera, sejam bem-vindos à nossa sétima videoaula. Hoje o nosso tema é artrologia. A artrologia seria a parte da anatomia que estuda as articulações. E o que seriam as articulações? As articulações nada mais, nada menos são do que junções entre os ossos. Aí nós vamos ter as articulações sinartrose, anfiartrose e diartrose. A gente pode dizer que as articulações do tipo sinartrose, elas são interligadas por tecido fibroso e elas também são imóveis. Aqui a gente tem o exemplo das suturas, sejam elas serratas, suturas planas ou as suturas escamosas, e todas elas são unidas por esse tecido fibroso, que faz com que os ossos não se separem. Por isso, tecido fibroso, que é um pouco mais rígido, e não fazendo essa separação. A gente tem aí elas ao longo do crânio inteiro, no osso do nariz, e no parieto temporal, por exemplo. Aí, por que sutura serrada? Se vocês perceberem, ela faz meio que umas ondinhas como se fosse uma serra. A sutura plana é a do nariz, que é a internasal, no caso, que ela é realmente reta, ela só é conectada por tecido fibroso assim, meio que distante. E a sutura escamosa, porque ela faz esse papel de escama, né? Ela é uma em cima da outra, correto? Aí a gente também tem a sindesmose, que ainda assim é sinartrose imóvel e fibrosa. A gente tem o exemplo aí do conjunto radiuna, que elas são interligadas. Quando a gente faz esse movimento de rotação, né, do punho, elas estão interligadas e elas não se separam, né? E a gente tem a gonfose, que é a parte do dente, é a cavidade onde o dente se encaixa, e tem meio que um sistema como se fosse de amortecimento. Passando um pouco adiante, a gente tem a anfiartrose. A anfiartrose, a gente pode dizer que ela é semi-móvel. Esse osso ele é conectado por tecido cartilaginoso. Aí a gente tem um exemplo da sínfise, que a gente pode botar o exemplo da sínfise púbica, o intervertebral e o manúbrio intercostal. Aí a sínfise púbica, se a gente pegar o exemplo das mulheres, por exemplo, né, ela vai se mexer um pouquinho. Ela tem por isso semi-móvel, ela vai se mexer, mas pouca coisa. A sincondrosa, cartilagem hialina, a de cima é cartilagem fibrosa. Aí na cartilagem hialina a gente tem o exemplo dos discos epifisários, o esfeno occipital e o esternocondral. Bom, agora a gente vem para a diartrose. A diartrose já é móvel e conectada por líquido sinovial. E como funciona? A gente vai ter a cartilagem articular, que é uma fina camada de cartilagem que reveste a superfície articular lisa do osso. É avascular, por isso ela não vai se ossificar. Após essa cartilagem, a gente vai ter a cápsula articular, que é uma membrana dupla que envolve a articulação e vai manter essa sinóvia que a gente está falando dentro da cavidade, ou seja, o líquido sinovial não vai sair. Aí a gente vai ter uma membrana sinovial, é a parte mais interna da cápsula articular, que tem a função de produzir o líquido sinovial. Aí, o líquido sinovial vai ser responsável pela nutrição das cartilagens e pela lubrificação das faces articulares. Vai auxiliar no amortecimento de peso, impacto e articulação. E também vai impedir o desgaste das faces articulares, né? Aí a gente vai ter também os discos articulares, que são as estruturas fibrocartilaginosas
encontradas nas articulações da mandíbula, por exemplo, do externo com a clavícula, rádio ulnar, ou seja, rádio e ulna, parte distal, e entre as vértebras. A sua principal função será amortecer os impactos. Então a gente tem aí o caso dos discos entre as vértebras da coluna, né? O menisco. O menisco é outra estrutura fibrocartilaginosa que é encontrada na articulação do joelho. A função dela seria a mesma função dos discos articulares. O amortecimento de impacto e vai melhorar o contato, né? No caso do joelho, vai melhorar o contato do fêmur com a tíbia e a fíbula. Aí a gente tem a cartilagem marginal, que tem a função só de aumentar a superfície articular. A gente tem o exemplo do húmero, se eu não me engano, com a escápula. A gente vai ter os ligamentos, que são aqueles que unem as superfícies, estabilizam e limitam movimentos. No exemplo do joelho, a gente tem o ligamento colateral lateral, o ligamento colateral medial, ligamento cruzado anterior e as bursas, que são onde a sinóvia fica armazenada. Aí a gente vai poder classificar quanto ao movimento. Aí a gente vai ter os uniaxiais. Aí nos uniaxiais a gente vai ter dois tipos, tipo gínclimo e o tipo tricoide. No tipo gínclimo, os únicos movimentos possíveis vão ser flexão e extensão. Aí a gente vai ter o exemplo do cotovelo, a gente tem o exemplo da articulação do joelho, que só faz flexão e extensão. Do tipo tricoide, vão ser aqueles que conseguem fazer uma rotação ao redor do próprio eixo. Então a gente tem aqui, como eu já falei anteriormente, rádio e ulna, que vão poder fazer essa rotação medial e lateral. A gente tem atlas e axis, que são os dois ossos vertebrais, né, no caso. E uniaxiais. Uniaxiais vão ser aqueles que se movimentam em um único plano só. Flexão e extensão só. Tipo gínclimo, tipo cricoide, rotação medial, rotação lateral, correto? Passando um pouco adiante, a gente vai ter as biaxiais, ou seja, se movimentam em dois planos. Aí a gente tem também dois subtítulos, que são os elipsoides e os selares. Os elipsoides seriam superfície articular levemente côncavo-convexo, que vão permitir flexão, extensão, abdução e adução. Aí a gente tem um exemplo aí da articulação antebraquiocárpica, ou seja, o punho. A gente vai poder fazer flexão, extensão, abdução e adução, correto? Aí a gente tem as do tipo selares, que são superfície articular côncavo-convexa em direções opostas. Aí a gente vai ter o exemplo da articulação carpo-metacárpica do polegar. E a gente tem as dos triaxiais, que são aquelas que conseguem se mover em três planos. Aí a gente vai ter esferoide, superfície articular, cabeça esférica, cavidade. Ou seja, a gente tem um exemplo aí da articulação coxofemoral. A cabeça do fêmur vai se encaixar no acetábulo e vai possibilitar esses três planos de movimento, correto? E a gente tem as não axiais. Gente, não se confundam. Não axiais não quer dizer que elas não vão conseguir se movimentar. Na realidade, elas conseguem. Só que a gente não consegue definir os planos desse movimento. Aí a gente tem a região intercárpica, ou seja, entre os ossos do carpo. Então a gente não consegue descrever os planos, correto? Bom, agora a gente tem aqui algumas nomenclaturas, vou tentar deixar mais claro para vocês, mas é simples.
A gente tem a articulação escapulo-humeral, ou seja, é a junção da escápula com o húmero, ou seja, o ossinho aqui das costas com esse osso do braço. A articulação húmero, rádio, ulnar, ou seja, húmero, rádio e ulna, beleza? A articulação antebraquiocárpica seria a parte do punho. Articulação intercárpica, eu já falei anteriormente, é a articulação entre os ossos do carpo, a união entre os ossos do carpo. Articulação cárpica, metacárpica, seriam os ossos do carpo mais os ossos metacárpicos. Articulação metacárpica falangiana, seriam os ossos, os metacarpos mais as falanges, a junção deles dois. Articulação interfalangiana ou interfalângica, ou seja, seria a junção entre as falanges, proximais, intermédias e distais. Articulação sacro-ilíaca, o osso sacro juntamente ao ilíaco. Articulação coxofemoral, eu já falei aqui anteriormente, se vocês puderem observar na imagem aqui, o fêmur encaixado na pelve. Articulação fêmuro-patelar, ou seja, o osso do fêmur com a patela. Articulação fêmuro-tibial, fêmur juntamente com a tíbia. Articulação tíbio-fibular, articulação tíbia juntamente com fíbula. Articulação tibiotársca, seria o osso da tíbia mais os ossos do tarso. Articulação intertársica, vai ser a mesma coisa da articulação intercárpica, vai ser a junção dos ossos do tarso, né? Articulação társica metatársica, seriam os ossos do tarso mais os metatarsos. Articulação metatársica falangeana, é a mesma coisa da mão. Você vai ter os metatarsos, no caso é o pé, mais as falanges. Articulação interfalângica, do pé no caso, vai ser a mesma coisa da mão, vai ser a junção das falanges. Articulação atlanto-occipital, vai ser o osso atlas com o osso occipital. Articulação atlanto-axial, vai ser a articulação do osso atlas com o osso axis. Articulação intervertebral, ou seja, articulação entre as vértebras. Articulação costovertebral é a junção das costelas com as vértebras. Bom, e por fim a gente tem a articulação condroesternal, que seria a junção das costelas no osso externo, né, no meio do peito que a gente tem. Bom, gente, a gente vai finalizando aqui essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês sobre as articulações. E até a próxima.